Uma gota de chuva caiu e um riacho pequeno formou. O riacho transformou-se em rio e no mar logo se completou. A semente também é assim. Hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Poço de Jacó, de verdadeiro hospital de almas. Hoje teremos a reunião pública com o tema Encarnações em Diferentes Mundos, que será ministrado pela Carlinhos Figueiredo, para a nossa prece de início. Eu convido a todos, nesse momento, a sentarmos de uma maneira confortável, elevando o nosso pensamento, mentalizando a figura do nosso Mestre Senhor Jesus. Agradecendo a Ti, Cristo de Deus, esta bendita oportunidade que temos dado de nos reunirmos hoje no Teu santo e bendito nome. Derrama, Jesus, irmão amigo, de todas as horas, as Tuas bênçãos de amor e de paz sobre cada um de nós. E que essas bênçãos possam se expandir em direção a todos os nossos familiares, aos nossos lares, ambiente profissional, ambiente de estudo. E, sobretudo, Senhor Jesus, aos filhos do Calvário, tantos irmãos, Senhor, que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, que passam fome. Tende piedade, Senhor Jesus, desta humanidade que clama pela Tua presença em nossas vidas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, Senhor,
para toda a humanidade. Que assim seja. Então vamos convidar os encontradores para o tema desta noite, encarnações em diferentes mundos. Boa noite a todos, irmãos. Gente, falar desse tema é muito instigante. Por quê? Porque todos nós temos a curiosidade, né? Em algum momento de nossas vidas, alguns até ainda questionam, será que realmente existe reencarnação? Né? Será que realmente eu sou um espírito que já viveu em outras épocas, em outros países? E para nós espíritas, isso não é mais uma dúvida, mas uma certeza. De certo que através do processo reencarnatório, nós vamos compreender muitas questões, né, através de reflexões, de coisas que acontecem no mundo, que acontecem no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente do trabalho, que anteriormente nós não entendíamos. Então, o Tavares bem no início falou, né? O que a gente vai aprender no curso Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita? Um dos capítulos é a aula sobre reencarnação, outro sobre desencarnação. Então, são temas que a gente vai aprofundar nos estudos aos sábados. Hoje e as outras aulas a gente dá aquela pincelada, a gente já deixa aí, planta a sementinha da curiosidade, mas ao mesmo tempo da busca pelo estudo, não só o estudo individual, mas também através dos estudos na casa, o estudo coletivo. Tá bom, gente? Então, nós já entendemos que a reencarnação, ela é a misericórdia divina em nossas vidas. E que ela é necessária para que nós, enquanto espíritos, ainda indisciplinados, muitas vezes perseverando em alguns erros, seja morais, né, seja espirituais, com os nossos problemas, nós acarretamos algumas dívidas de uma encarnação para outra. Dentre essas dívidas, elas podem ser dívidas de cunho moral, de cunho espiritual, dívidas não só para conosco enquanto espíritos, mas também para com os nossos semelhantes. Então, a reencarnação é a misericórdia divina em nossas vidas, onde Deus, nosso Pai, Criador, nos dá a oportunidade de retornarmos ao planeta escola, planeta Terra, para nos redimir diante das leis divinas, mas também para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos no campo intelectual, através da busca constante pelo conhecimento, pelo estudo, pelo aprendizado, mas também pelo aprimoramento, pelo burilamento moral, ou seja, das nossas imperfeições morais, e também no campo espiritual. Então, nós estamos aqui nesse momento reunidos buscando essa evolução espiritual também, que é compreender melhor, dentro da sabedoria divina, dentro do que os espíritos, através das comunicações, através dos livros, nós vamos ver aqui vários recortes de livros, de revistas espíritas, de espíritos, né, que viveram aqui, que experienciaram muito do que nós estamos passando, de ver a guerra, de ver fome, de sofrer através de violências, e chegaram ao ponto de se tornarem espíritos evoluídos e de serem, de fato, estarem aptos a viverem em um planeta mais evoluído que o nosso. E aí vem uma pergunta, antes de nós darmos continuidade aqui aos slides. Será que somos só nós na Terra, com vida, seres vivos, habitando esse universo que Deus criou? Será que só existe vida aqui na Terra? Quem acha que não, levanta a mão. Ok, então tem muita gente ainda de mãozinha baixa e acha que existe vida, né? Ou melhor, que não existe vida fora da Terra. Eu vou inverter a pergunta. Quem acha que existe vida em outros planetas? Esse problema está bem ruim, viu, gente? Muito bem. Se não a maioria, e não todos a maioria.
Então, vocês notaram, existe sim vida em outro planeta. Mas e aí? O homem já foi à Lua, não encontrou ninguém, já foi em Marte, não encontrou ninguém. Ninguém como? Ninguém com a nossa imagem e semelhança, né? Com os olhos nossos materiais de ver. Mas Deus não iria criar um universo e está criando o tempo todo, né? Como Jesus disse, meu Pai está criando, está trabalhando até hoje, ele não para de trabalhar. Deus não iria criar tudo isso para simplesmente estar no espaço só para ficar bonito o universo, né? Os sistemas solares, os planetas. Então, ele está criando o tempo todo. E nós temos, né, essa dádiva de estarmos aqui repetindo de ano. Cada reencarnação, gente, é como se nós estivéssemos repetindo de ano. Então, nós passamos pela escola da Terra, né, material, e todo final de semestre, final de mês, era prova. Nós também estamos passando as provas aqui na Terra. Alguns irmãos passando umas provas mais dolorosas, mais demoradas, que é o que nós podemos chamar de expiação, enquanto que outros passam por provas mais leves. E por que uns provas mais pesadas e outros mais leves? Como se explica isso? Se não pela reencarnação. Então, a chave para muitas respostas que nós buscamos está no processo reencarnatório. Bem, mas hoje nós vamos falar especificamente dessa vida em outros planetas, como que ela acontece, o que os Espíritos vêm contar para nós, o que há de diferente, o que há de interessante. E aí aqui são recortes, depois quem quiser buscar a fonte, ler o texto todo, vai estar aqui sempre o nome do livro, tá? Com o escrito que passou a comunicação para nós. Então, gente, a encarnação dos diferentes mundos, como é que ela ocorre? Lá em João nós temos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Pois depois que me tenha ido e que eu vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estáis. E essa passagem de Jesus lá em João, para alguns irmãos, estão à espera de Jesus voltar, não é? Pegando o pé da letra, eles nossa, Jesus vai voltar a qualquer momento. E aí? Aí nos pegar desprevenidos? Como é que está a nossa conduta aqui na Terra? E a doutrina ela vem nos alertar. Quando Jesus, nessa passagem, o que ele vem de fato deixar para nós como lição, né, como preparo? Primeiro ele vem dizer aqui que o planeta Terra não é o único, não é a única morada, né, de espíritos. E que há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, há muitos planetas habitados, há muitos sistemas, muitos sóis, e que tem a presença de espíritos. E o que é mais extraordinário quando a gente começa a estudar a doutrina, principalmente num capítulo que também é do estudo com esse espiritismo, que é sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é compreender que essa diversidade de mundos existe uma lista de categorias de mundos habitados. Então, nós saímos de um mundo transitório, então, de um estágio para o outro de categoria, que nós viemos ali do mundo primitivo, onde nós ainda tivemos que inventar a roda, que aprender a pensar, a buscar informações, né? Nós estávamos ainda, imagina o tempo das cavernas mesmo. Então, nós tivemos pela necessidade de evoluir, de aprender coisas novas. E aí nós vamos saindo do primitivismo. Inclusive, gente, uma coisa simples como falar. Aprender a falar, aprender a escrever. Né? Não é à toa que existem estudos de como que os primitivos eles se comunicavam, né? A
através da numeração, como é que eles contavam quantas luas, que eram as marcações dos risquinhos nas paredes, dos desenhos de animais, tudo isso porque quem eram esses primitivos? Éramos nós espíritos que estávamos naquela época e passando por esses processos de aprendizado de transformação. E aí depois a gente passa, né, para outras categorias de mundo até chegar onde nós estamos hoje, que é no planeta de provas e expiações do planeta Terra, que está numa categoria ainda de mundo de transição. Nós estamos passando por um momento de transição planetária. E aí alguém pode dizer assim, mas o que isso significa? Significa que nós estamos evoluindo. E aí alguém também pode perguntar, mas como está evoluindo? Com guerra, com violência, com fome, em vários campos do planeta? Como assim? Eu costumo dar aquele exemplo da dona de casa, ou do dono de casa também, que hoje em dia não é só mulher que arruma uma casa, né? Quando a gente vai fazer uma faxina, a gente tira tudo do lugar, os móveis, né? E aí a gente vai limpando por baixo. E quando a gente finaliza, está tudo no seu devido lugar e tudo limpo. Então, o que está acontecendo com o nosso planeta? Essa reviravolta, essa transformação, onde muitos de nós, às vezes, pelo pouco conhecimento, não digo nem pela falta de fé, mas pela ignorância em alguns assuntos mesmo da espiritualidade, nós nos desesperamos, nós achamos que as coisas estão indo pelo caminho errado, e às vezes chegamos até a dizer que Deus não está vendo o que está acontecendo. E Ele está no controle de tudo, assim como nosso Senhor Jesus, que é o governador da terra, assim como o Espírito Ismael está conduzindo a falange do nosso Brasil, que é um país que é característico, conhecido na espiritualidade, como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Inclusive tem um livro do Médico Campos, que é com essa temática, quem quiser conhecer mais. E aí nós vamos conhecendo essa pluralidade de mundos, pluralidade de questões que o Espiritismo traz para nós, para a nossa reflexão. Então, Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele vai preparar o lugar por quê? Porque ele já sabia que ele iria passar pelo que ele passou. Ele já sabia que ele iria retornar à parte espiritual e de lá iria continuar nos conduzindo, ia continuar enviando os seus eleitos, os espíritos superiores para nos auxiliar aqui na Terra, conduzindo essa falange de espíritos do bem. E aí nós temos inúmeros, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Chico Xavier, dentre tantos encarnados e desencarnados que já se passaram por aqui. Bem, meus irmãos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aí, certa vez, perguntaram, mas e aí? Os indígenas, por exemplo, eles são espíritos evoluídos ou não? Se nós, o que vocês acham? Estou pegando só uma parte aqui dos espíritos encarnados, porque a gente vai dizer, nossa, mas tem grupos, por exemplo, que eu acho que não evoluídos, que eles ainda vivem lá, isolados, no campo deles, com a cultura deles. Aquela visão antiga, que nós temos dos indígenas. E hoje? Nós temos os indígenas que estão nas universidades, na política, nas escolas dando aula, nas universidades também estudando, dando aula. Então, gente, todas as diferentes categorias sociais, de grupos étnicos, estão evoluindo, cada um dentro do seu grupo, seu grupo social. Mas todos estão convergindo para a evolução moral, espiritual e intelectual. Mesmo aqueles que se isolam, mesmo aqueles que defendem, que levantam bandeiras, e a gente está ali acompanhando. Nós, enquanto
Estamos vendo a evolução nas redes sociais, nos jornais, impressos, essa palavra escrita. Imagina a espiritualidade, como é que não teve toda essa evolução. Mas também, lá no meio dos indígenas, existem espíritos que reencarnam lá e foram algozes, aqueles que perseguiram os indígenas do trono. E eles reencarnam naquele meio como prova. Para quê? Para também se melhorar. E muitos deles se tornam, às vezes, aqueles que levantam a bandeira na frente, mas por trás também estão, né, fazendo outros tipos de questão de moralidade, né, gente? Todos nós, em qualquer questão social, tem a questão da moralidade, da ética. Mas já é um caminho para evoluir. Tá bom? Então, todos estão aqui na Terra, estão sim mais evoluídos, saindo desse primitivismo. Muito bem. Camille Flammarion, no livro Urânia, nos fala dessa singularidade de alguns mundos. Então, existe alguma semelhança, especificações de cada mundo, de cada planeta, né? Ele fala aqui, ó. Passamos pela vizinhança, ele e outros espíritos, observando no orbe, passando por alguns planetas, por alguns sistemas. O que ele observou? Ele falou aqui, ó, passamos pela vizinhança de grande número de mundos bem diferentes da pátria terrestre. Então, ele começa a comparar esses outros mundos com o nosso mundo, o planeta Terra. Uns parecem inteiramente cobertos de água e povoados de seres aquáticos. Outros unicamente habitados por plantas. Alguns se acham absolutamente desprovidos de água. São os que pertencem a sistemas idênticos ao da estrela Alfa de Hércules, privados de labaredas. Privados de hidrogênio. Outros parecem em labaredas. Paramos perto de muitos, que inimaginável variedade. Olha que interessante, ele já, espírito, né, gente, já desencarnado. Então, ele passeando pelo orbe e começa a comparar e observar. E, ao mesmo tempo, né, nós nos questionamos, e aí? Um desses mundos era cheio de água, repleto de água, outro repleto de labareda, de fogo, de calor. Outros já com ausência de água. Para nós, na nossa visão terrena, restrita, nós dizemos o quê? Não existe, não tem como ter vida, não é? Alguém pode dizer assim, não, mas se tem água, não há, não é? Para nós, são lugares, dentro dessas características, ainda inóspitos. Porém, nós, enquanto seres inteligentes da criação que somos, espíritos inteligentes, nós também entendemos que nós somos de fácil adaptação. E olha que nós ainda não temos a evolução que alguns desses espíritos que já vivem em outros planetas possuem. Então, existem planetas, por exemplo, que a luminosidade ela é baixíssima. Outra já é intensa. E esses espíritos, eles se adequam à questão, né, física desses mundos. Ok? Então, bem, com relação aos planetas geórgicos, na revista Espírita de 1862. O planeta Vênus, por exemplo, gente, é um ponto intermediário entre quem? Entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes, aquele já não faz dúvida, já dentro de seus habitantes, têm a mesma conformação física que a nossa. Seus habitantes só se alimentam de quê? De frutas e de laticínios. Nós ainda necessitamos, parece assim, de comer cadáveres, né, gente? Dos animais a gente mata para comer. Ou quanto que a gente ainda está, a gente ainda não evoluiu.
Ah, mas aí tem uma amiga minha ali para fazer assim, não, mas tem gente que eu conheço que não come mais nenhum tipo de carne, nem branca nem vermelha, né? Conhecemos várias pessoas, e pessoas que levantam bandeira que são veganas, né? Que não comem mais nenhum tipo de proteína, de carne. Então, já tem um grau, mas um grupo aí evoluindo nesse lado, nesse ponto. Então, ao desencarnar, quem sabe não vai parar lá em Vênus? É o que a gente, pelo que a gente estuda, a gente começa a deduzir que eles já vão evoluir para outro planeta, né? Que já não vão precisar mais comer e nem matar para comer, ok? Bem, e a velhice? Todos nós aqui temos medo de envelhecer, não é? Pinta a cabeça, se passa maquiagem, se tiver condição, vai lá e faz uma plástica, um negócio. Pois eles não. A velhice, para eles, chegar na velhice é algo, para eles, já é esperado, desejado, porque eles comemoram, é uma vitória. Mas isso também tem mudado. Eu acho tão legal a gente fazer essa comparação, porque a gente também já vê no nosso planeta evoluindo. Diz, olha, depois de uma pandemia, onde nós agradecemos por estarmos vivos, e dizemos assim, pelo menos nós ainda estamos vivos. Mas queremos ficar velhinhos? Eis a questão. Então, a velhice é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima do fim desejado. E que fim desejado seria esse para Vênus, para os habitantes de Vênus? Evoluir para outro mundo, encarnar em um mundo mais evoluído do que eles estavam. E alguém pode estar se perguntando aí também, mas e aí, Camila, onde é que você vai parar? Vou ficar pulando de um mundo para o outro? Não é? Vai parar quando nós conseguirmos nos tornar. O que é aquela música lá? Um dia todos nós teremos anjos, gente. Sem nenhuma mácula. Perfeição moral, espiritual, intelectual. Ai, mas está difícil. Ah, não. O passo a gente já deu. A gente está aqui falando do Cristo, a gente está aqui reunido numa assembleia para aprender, para estudar, para sentir, para receber do alto as inspirações. Estamos buscando conhecimento. A gente não saiu da nossa casa à toa para cá. E a espiritualidade está conosco, nos conduzindo, nos fortalecendo. Bem, e Saturno? Será que tem vida em Saturno, gente? E que tipo de vida tem lá? Quais são as características dos espíritos que vivem lá? Olha o que a Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, né, quando viveu aqui na Terra, é a mãe de Chico, no livro Cartas de uma Morta, ela nos diz: vi-me então numa superfície diversificada. A luz se espalhava por todas as coisas, muita luz, muita claridade. Mas o seu calor era menor. Quer dizer, apesar de muita luz, não era tão quente. Dando-me a impressão de frescura e amenidade. Igual que nós estamos vendo agora na Terra, né, gente? Ao contrário, calor está incessante, não é? Quantos de nós passam o dia? Ai, Jesus, que calor, corre no ar-condicionado, procura o ventilador. Pois é, lá não tem problema com isso, não. Tem muita luz e tem frescor. Mas, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para o glorioso porvir. Então, em Saturno, porque a gente tem relatividade com beleza relativa, né? E a gente diz que um é feio, outro é bonito, e assim a gente não chega numa conclusão. Para uma mãe, então, nunca vai dizer que achou seu filho feio, né? E realmente não existe, né, gente? Dentro da criação divina, nós recebemos o corpo de acordo com a necessidade daquilo que nós necessitamos para a nossa encarnação atual. Então lá só existem espíritos belos,
A beleza é uma característica desse planeta, Saturno. Mas são desejosos ainda da perfeição. Mas também estão esperando o quê? Uma próxima encarnação num planeta muito mais evoluído. E em Marte? Já tem gente com mala pronta para ir para Marte, não tem? Tem alguém aqui? Porque em outros cantos do planeta tem, aqui na Terra. Tem gente aí pagando já a sua passagem. E outros de mala pronta. O que eles vão encontrar lá? E alguns dizem, legal, estão destruindo o planeta, poluindo tudo, e aí vão chegar a mudar de planeta, quando, imaginando que a Terra vai acabar, que não vai, a espiritualidade ali em nenhum momento diz que o planeta vai acabar. Mas nós precisamos preservá-lo, conservá-lo para as futuras gerações. O que pode acontecer é a futura geração ter mais trabalho para poder reestruturar o planeta. Isso sim. Porque não vai parar de reencarnar. O espírito não para. Né, gente? Então, Marte, os habitantes de Marte, eles são muito superiores aos da Terra. Pela sua organização, organização social, pelo número de habitantes e também pela delicadeza de seus sentidos. Nós, aqui na Terra, conhecemos 5 sentidos. Para os espíritos existem infinitos sentidos. E imagina Marte, já tem sentidos mais apurados, desenvolvidos. E pelas faculdades intelectuais, ou seja, pelo conhecimento de diferentes tipos de áreas. Então, a eletricidade, a física, a astronomia, isso tudo já é muito desenvolvido lá. E eles têm capacidade, inclusive, de, como o Camilo Camargo fala, de detectar os novos satélites da Terra, de ter conhecimento da vida de outros seres, de outros planetas. O que nós ainda não conseguimos, mas eles já conseguem ter conhecimento da vida lá em Vênus, aqui na Terra, em outros, em Júpiter, e nós ainda não. Então, a luz ali, ela é menos viva. Estando o planeta mais afastado do Sol do que a Terra. Que no caso nós estamos muito mais próximos do Sol. O nervo óptico deles, no caso, é mais sensível à questão da luz. Tudo se contém na natureza. Então, a contemplação dos espíritos moradores de Marte se contempla na natureza. É onde eles vão buscar fontes de energia, a fonte de alimento, né? E é claro, como eles são mais evoluídos, principalmente no campo intelectual, eles vão criar, mecanismos de explorar essa natureza sem o quê? Sem destruí-la. Que é o que nós precisamos aprender ainda. Como utilizar da natureza, desses bens naturais, são recursos que nós necessitamos, sem que a gente deixe o planeta devastado, sem poluir os rios, sem tirar a casa dos animais, sem tirar os moradores das florestas e por aí vai. Energia limpa. E Júpiter, gente? Allan Kardec, lá na Revista Espírita de 58, nos diz que de todos os planetas, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. Tem gente aí dizendo, eu vou para Júpiter. Poder quero ir, gente. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem bons espíritos. Olha só. Ele é exclusivo do bem e da justiça. Tudo que a gente almeja aqui, não é? Quando vê uma injustiça, já sai brigando, falando, dizendo que está lutando por justiça, através da briga. Então, a nossa maneira ainda de buscar a justiça também está desenrolando do que realmente a gente precisa buscar essa convivência social pacífica, que é o que já tem lá em Júpiter. E onde o pensamento, o sentimento e as ações são no bem, pautados no bem.
pode fazer se uma ideia do estado feliz de seus habitantes, pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem, os espíritos superiores. Então, os espíritos que ali vivem já são espíritos superiores. Ah, Carliane, aí já é o grau de perfeição máxima? O que vocês acham? Sim ou não? Ainda não. E vocês percebem também que são questões peculiares, mas que são questões também isoladas, em que nós aqui no planeta Terra, planeta de transição, caminhando para o planeta de regeneração, né, que é uma outra categoria de mundo, nós, em diferentes circunstâncias, né, de povos que somos, de norte a sul do planeta, nós temos já essa diversidade de desenvolvimento da sociedade, da humanidade terrestre. No campo da alimentação, da questão ambiental, né, da preservação de pessoas, grupos que estão se motivando, mobilizando a questão da busca pelo conhecimento, da espiritualidade. Então, a gente vê esse processo de evolução, a gente percebe esse processo no nosso planeta. Mas a gente acaba dando ênfase ao quê? Aquilo que é negativo. E a gente precisa dessa virada de chave, focar no que é belo, no que é bom. Porque quanto mais nós tivermos contato com questões, né, do bem, nós vamos nos transformando juntos também. E vamos favorecendo para que esse bem ele se propague, ele cresça, ele se desenvolva. Então, aqui na Casa Espírita, nós temos aos finais de semana a campanha de fraternidade André de Souza, que é onde nós vamos de 2 em 2, batendo nas portas, solicitando, né, pedindo encarecidamente, humildemente, favorecendo também aos irmãos que a gente bate na porta, que façam também a caridade, que é doar algum alimento, alguma roupa, algum calçado, dinheiro, se possível também, para que a gente possa organizar e doar para as pessoas carentes, para aqueles que realmente não têm nada. Então, esse trabalho, inclusive essa campanha é realizada não só mais aqui no Brasil, mas também em outros países. E ela não dá para falar que a gente tem que vivenciar, para vocês perceberem o quanto que é maravilhosa a sensação. Porque nós não estamos sozinhos nesse trabalho. O privado está o tempo todo conosco. E os lares que visitamos são lares que também são beneficiados naquele momento pela espiritualidade da vida. Assim como existe a campanha Chico Xavier, presidente Chico Xavier, que é o empréstimo de livros espíritas, também de porta em porta. Chega lá, você gostaria de ler o livro? Pergunta logo, é para pagar? Não, é gratuito. Você tem 15 dias para ler esse livro, olha que legal. E as pessoas pegam, independente de instituição religiosa. Essas são algumas campanhas que nos convidam ao trabalho de propagação do Evangelho do Cristo. E tem inúmeras. A escola espírita, o próprio abrigo aqui do Lar José, os postos de assistência em 3 comunidades. Então, gente, nós somos o tempo todo convidados a buscar esse processo evolutivo. E aí alguém pergunta, mas Carliane, só dá para evoluir desse jeito? E a resposta é caridade, reformarismo, né? E seguir. Primeira coisa é seguir o Evangelho de Cristo. O que é que o Cristo fala no Evangelho? Caridade com os criminosos, perdoai os inimigos, amai os vossos semelhantes. Não tem outra possibilidade, gente. É o que o Evangelho nos diz, né? Bem, e a Terra, nossa morada, esse planeta escola? Como é que a gente tem cuidado do nosso planeta? Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades que Deus nos colocou aqui com um objetivo específico de evoluirmos? Será que quando a gente faz um convite para alguém, né? Olha, vem cá, participar da palestra,
Vamos fazer a sopa ali na comunidade, lá dos domingos. Então, que a gente está dizendo sim, hoje a gente está dizendo, não dá. Aí a gente já está fazendo corpo mole, esperando, às vezes, os problemas virem com mais força, as doenças na família, as doenças em nós mesmos. Porque, meus irmãos, uma coisa é certa. Trabalhar na seara de Cristo não quer dizer que nós vamos estar isentos de passar um sufoco, de passar pelas provas que nós fizemos por merecer passar. Mas muito do que iríamos passar é atenuado, amenizado. Então, se nós vamos para perder um braço, talvez a gente perca um dedo. Nós vamos para passar por um câncer, essa encarnação de pulmão, por exemplo, sem nunca nem sequer ter fumado. Talvez nós não passemos por esse câncer, mas por um pré-câncer que vai ser curado antes que se manifeste. E nós só vamos saber disso tudo ao desencarnar. Mas sabendo que vamos retornar para a espiritual agradecidos. Né? E conscientes de que fizemos a nossa parte. E esse legado, essa perseverança, essa transformação, ela tem que ser constante. Por quê? Porque tem dia que nós estamos super animados para ir lá para o posto de assistência, que é no domingo de manhã, ou no sábado de manhã aqui. Mas tem domingo que você não está bem, quer dormir até mais tarde, né? Tem dia que a gente está meio... E aí o que os Espíritos dizem é nesse dia que você vai precisar ir, porque você vai romper com uma situação que está te fazendo paralisar. Olha que coisa! Aquela situação que nós estamos aqui hoje, podemos ter vivido isso. Hoje eu não vou, está chovendo. Alguém pensou nisso? Vou de ônibus, à noite, chovendo. Acho que não vai dar ninguém lá, não vou não. Então vai dar pouca gente. Essas coisas que passam na nossa cabeça. Ou então estou com uma dor na perna, uma dor na cabeça, hoje com um dia ativo no trabalho. São esses dias que a gente mais precisa vir. Porque nós rompemos com a questão das dificuldades internas, das barreiras que nós carregamos dessas dificuldades. Tá bom, meus irmãos? Então, Emmanuel, no livro Roteiro, nos diz que de portas abertas, a glória do ensino à terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 milhões, já aumentou, né, gente, de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Então, nós temos um planeta extremamente diversificado, com espíritos hoje de diferentes níveis intelectuais, morais e espirituais. E nós, aí a gente sempre faz essa reflexão, e nós, e eu, Carliane, você, Portela, você, Celciano, cada um se pergunta, e eu, estou em qual estágio? Como é que é o meu desenvolvimento individual? Porque quando nós evoluímos individualmente, nós estamos auxiliando a transformação do planeta. Também. Estamos ajudando o planeta Terra também a sair desse planeta de prova e expiação para um planeta mais evoluído de regeneração. Que também ainda não é o ideal. Mas aí nós nos colocamos na condição também de ir reencarnar em um planeta mais evoluído ou retornar ao planeta Terra e encontrá-lo mais evoluído. E a frase é: nós devemos fazer por merecer. Porque se Deus conhece todas as minhas necessidades, por que eu preciso tanto lutar, correr, suar, me esforçar? Porque senão não teríamos o mérito. Nós devemos sim suar a camisa, vestir primeiro a camisa, né, da mudança, da transformação, suar essa camisa, para que a gente venha lá na frente poder trocar por uma mais limpia,
de alma mais leve, menos carregada das nossas imperfeições. Bem, meus irmãos, aqui nós trazemos alguns livros que vocês podem estar buscando na internet, buscando também na livraria, na nossa biblioteca, tá bom? Para ler. Mundo Espiritual, que é um livro, inclusive, que a gente estuda, que a gente trabalha com os evangelizantes adultos, lá no Posto de Assistência aos Domingos, que é um curso que eles fazem para principiantes da doutrina. Adolescência, que é um livro estudado pela mocidade aqui, com jovens. Deixar de ler as criancinhas. As evangelizadoras amam esse livro, né? Como evangelizar crianças de 0 a 6 anos, a importância de trazer a criança desde bebê para a casa espírita, viu? Aos sábados, nós temos a evangelização para bebês também. E o livro Jesus. Então, nós vamos encerrando aqui, meus irmãos, com Jesus lá em Mateus, que nos fala da encarnação. Jesus diz o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu espero que nós tenhamos compreendido nessa aula de hoje, pelo menos essa perspectiva do Cristo, né, gente? Essa afirmação. Que nós não estamos aleatórios no universo e que nós não somos também seres privilegiados de ter vida só aqui no planeta Terra. Existe vida em todo o universo, em vários mundos habitados. Ok, meus irmãos? Muita paz, que Jesus abençoe todos nós. E aí nós vamos nos preparar para o paz, tá bom? Eu vou fazer aqui a prece. Então, serenemos nossas mentes, buscando sempre a figura augusta do Mestre Jesus, agradecendo a Ele, agradecendo a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais ligados a cada um de nós, por ter nos conduzido até aqui para assistirmos a aula, essa palestrinha, que elucida, Senhor, que traz as curiosidades, mas também traz respostas para as nossas indagações, e criando outras também, que possamos nesse momento do passe, ao livro dos benefícios do tratamento espiritual na noite de hoje, levando sempre o pensamento aos nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui hoje, aos trabalhadores destacados, voluntários, e assim, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas até aqui. Graças a Deus, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos
e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, somente a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai com magia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria